Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e decoração. Nossos convidados, Giovana Quezada, diretora da Friso Arquitetura, e Léo Devezas, diretor da LL Vidros. Obrigado pela presença. Obrigada. Giovana, como se conheceram, né, você e a Yasmin, que é sua sócia, que vai participar do segundo bloco do programa, e como decidiram trabalhar juntas formando a Friso Arquitetura? E há quantos anos existe a empresa? Eu e a Yas, ela está aqui, eu estou olhando para ela, a gente se conhece, Santos tem muito disso, né? A gente, desde pequena, participava da mesma rodinha de amigos, a gente nem se lembra como a gente se conheceu efetivamente. Mas nós fizemos arquiteturas em faculdades diferentes e surgiu a oportunidade, a Yas já era formada, a Yas tem 2 anos a mais que eu, surgiu a oportunidade lá atrás de eu estagiar no escritório que ela já era sócia. Então eu entrei faz 6 anos que a gente começou efetivamente a trabalhar juntas, mas eu ainda como estagiária. Me formei arquiteta, continuei no escritório como arquiteta e logo em seguida também fui convidada para participar da sociedade. Então como sócias a gente já está aí em 5, 6 anos juntas. E a gente fez o rebranding da marca, né, para a Friso Arquitetura ano passado. E, efetivamente, só eu e a Yas a partir desse ano. Estamos agora, essa semana, por incrível que pareça, casou, a gente se mudou para o nosso local novo. A obra finalizou, então a gente vai começar 2026 com o pé direito no nosso novo espaço. E onde fica? Fica na Epitácio Pessoa 305, no andar, a gente tem a Breton, é um ponto de referência. Breton, ali naquele prédio, no 14º andar. Ah, legal, muito bom. Parabéns, sucesso para vocês, tá? Léo, a LL tem expandido assim, horizontes, além da Baixada. Você comentou outro dia comigo no telefone, né? Está trabalhando muito em São Paulo, né? Como tem sido esse desenvolvimento na empresa em outras regiões? Eu sempre tive, a gente sempre na LL ficou, na verdade, acho que todo mundo que envolve serviço, a gente fica um pouco de pé atrás de ir para longe, né? Longe, entre aspas, né? Que São Paulo é muito pertinho. E vários amigos já falavam muito que a gente deveria ir para outros mercados, expandir um pouco mais e nesse ano, principalmente por conta até do que a gente comentou sobre a construção, calhou da gente ter poucos lançamentos, poucas entregas de prédios, né, na construção aqui no litoral, São Paulo já não, né? Então a gente desde março começou uma atuação muito grande lá, a partir de fevereiro, na verdade, mas março efetivamente. E hoje a gente já está com um share muito grande e fatia até do nossa distribuição, a gente mantém aqui tudo normal. Mas como a gente tem uma estrutura muito grande, né, são mais de 1.000 metros quadrados de produção, então eu tomei essa decisão, a gente começou a atuação e tem dado super certo, a gente tem visto que há uma carência muito grande também em São Paulo de bons fornecedores, inclusive na nossa área, e tem dado muito certo, a gente, lógico, pensa pouco, começa a bater um pouco a cabeça logística, porque, né, quer queira, quer não, você tem que entender ali um pouco como funciona São Paulo, a gente tem a questão da serra, que sempre é um problema, às vezes, por conta do tráfego mesmo que acontece, mas tem sido super simples, super tranquilo e a gente só está aumentando cada vez mais lá. Não, vocês já fizeram há 2 anos atrás 2 apartamentos lá, que eu tinha que depois que eu comprei fizeram outro também, né? Então, você já trabalhava em São Paulo também, mas não com essa força de hoje, né? Na verdade, desde 2014, acho que a gente já atua lá, mas dedicado a expandir o mercado lá, realmente esse ano a gente tem tido bastante sucesso aí, bastante
aumentando bastante o número de obras lá. Assim, a gente hoje, 4 veículos por dia, a gente está com o pessoal em São Paulo. Legal, muito bom. Giovana, como você divide a responsabilidade com a Yasmin do escritório? Tem alguém que cuida de uma coisa, uma parte, outra da outra? Ou vocês duas trabalham juntas, criam juntas, visitam o cliente juntos, fazem o briefing juntos? Como funciona? A gente, como a gente já está há um tempo juntas, a gente sempre quer melhorar nossos processos. Então, a gente já fez uma parte que a gente dividia mais as funções para cada uma tocar. Por exemplo, Yasmin era mais de obra, eu era mais equipe interna, funcionamento dentro do escritório. Mas hoje a gente vê que o que funciona é, nós duas, a gente sempre está ciente de tudo. Então, pode ser que às vezes eu não consiga acompanhar uma visita no cliente, ou numa visita técnica na obra, ou vice-versa, mas tudo que acontecer nesse local que eu não esteja presente, eu vou estar ciente, para uma sempre estar cobrindo a outra. Então, a gente tem umas funções que cada uma se identifica mais, personalidade também, adoro uma planilha, então eu fico mais com essa parte organizada, financeira. Eu sou virginiana, então a gente brinca, né? Eu adoro uma planilha. Mas o escritório a gente divide funções, mas as duas sabem de tudo que está acontecendo e a gente gosta bastante de estar juntas, principalmente com o cliente. Nós duas somos a cara da marca, né, do escritório, então a gente sempre está junto. Tá, chegou um projeto, o cliente contatou você, tem um projeto aqui, eu quero fazer decoração interior. Como funciona esse processo? Por exemplo, vocês duas criam juntos, uma vai dando opinião. Sempre. Criação é sempre juntas. E você coloca alguém para desenhar, vocês mesmos projetam, desenham? Criação é sempre juntas, a gente tem esse momento de briefing com o cliente, né? A prospecção também a gente faz. Pode ser que às vezes venha algo por mim direto, então eu tenho esse primeiro contato com o cliente, ou pela Yasmin, ou às vezes até pelo Instagram, vem muita gente também pelo Instagram. Então a gente faz esse primeiro reunião presencial sempre nós duas, para apresentar o nosso funcionamento, apresentar nós mesmos, né? E criação sempre juntas. Então a gente dedica um momento ali para a gente buscar referências, para a gente criar um conceito, para assim a gente desenha também um esboço inicial para a gente conseguir passar, porque nós duas somos as caras, mas a gente tem toda uma equipe por trás. Então a gente depois repassa para a equipe para a gente conseguir levantar literalmente o projeto nos programas. Muito bom, excelente. Léo, um dos diferenciais que você sempre reforça, né, em suas mídias sociais e até aqui no programa é a questão da segurança, né, especialmente no fechamento de sacadas, né, instalação de guarda-corpos. Né. Que pontos você deveria deixar atento o consumidor antes dele contratar esses produtos? A gente estava comentando aqui fora, a Friso também está fazendo toda a parte da área comum do Seven Seas, né? Que é um empreendimento, também um dos empreendimentos referência aí hoje na cidade que vão ser entregues, e é um empreendimento alto e frente-mar, né? Nossa. Então a gente tem debatido muito hoje o mercado inteiro, no Brasil em geral, que a gente tem com várias outras empresas de fora, a gente discute muito a indústria também, porque o envidraçamento, na verdade, ele tem uma complexidade que ele é uma peça móvel, né, sem caixilho. Né? O que te dá estanqueidade, proteção de água, são perfis. Então, quando você não tem o perfil, você não vai ter proteção de água. E, além disso, a gente teve recentemente aí alguns episódios, São Paulo e Santos, com alguns acidentes sérios, né? A gente viu aí no Instagram repercutindo o absurdo, janelas voando, vidros voando, vidros quebrando, que pode acontecer, o vidro quebra. Porém, a gente tem que ter alguns pontos. Eu acho que os pontos principais hoje, para quem já tem o envidraçamento, é manutenção. Então, acho que tudo que a gente tem que ter é fazer manutenção. O brasileiro, eu sempre brinco, o brasileiro faz conserto, o brasileiro não faz manutenção, né? Então, você tem que ter uma manutenção preventiva no seu envidraçamento. Às vezes está tudo bem, tá? Mas você tem que fazer, justamente para não estar ruim. E a questão, a gente tem tido um aumento da pressão de vento muito grande. Então, os vidros, eles são feitos para aguentar essa pressão de vento, exceto alguma coisa estiver errada. Ou a falta da manutenção, ou a questão do tipo do vidro que está aplicado, a espessura. A gente vai ter que cada vez mais também aumentar a massa. Até tenho discutido isso, que alguns vidros alguns empreendimentos a gente vai ter que aumentar a espessura, como ocorre em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem padrões com 12 milímetros. E a questão de manter, entender e acompanhar, eu tenho divulgado muito nas minhas redes sociais e na DLL também, a questão dos alertas da Defesa Civil. Então a gente recebe em celular, tem no Instagram, porque assim, o tempo vira muito rápido. A maioria dos acidentes
são assim, a pessoa está na praia, curtindo o dia, largou o envidraçamento aberto ou a janela aberta, e aí do nada o tempo vira, não dá tempo de você chegar, vai voar, porque você tem a pressão positiva e negativa, o sistema ele vai suportar se ele estiver dentro, obviamente, das normas, mas o vidro ele pode quebrar. E aí é importante o cuidado seu dentro da tua residência para que evite acidentes. Claro, isso aí. Giovana, queria que você falasse um pouquinho da responsabilidade, já que o Léo levantou a bola, né? De vocês duas tão novas, um escritório tão novo, cuidar de um prédio espetacular, de 30 e tantos andares, né? Em frente à praia, talvez com a maior vista que tem aqui na região. Que responsabilidade! Como vocês encararam esse desafio? Nós fomos convidadas a participar da parte interna, né? Então a gente fez toda a parte de área social, área de lazer e também um apartamento decorado. Como é um por andar, mais de 500 metros quadrados cada apartamento, então não tem o decorado físico, né? Não teria viabilidade, mas a gente fez ele virtual para ajudar na venda. E a gente trabalha muito com construtoras, além de clientes finais, a gente trabalha muito nessa parte de incorporação. Então, desde o início do escritório, a gente tem uma gama de clientes de construtora, mais de 6 construtoras que a gente trabalha. Então, e é muito mais fluido, até a gente acha, trabalhar para um empreendimento do que para um cliente final, porque o cliente final a gente tem todo o gosto, é o sonho da pessoa, o empreendimento também, mas é algo mais fluido, a gente acha isso. E até o Léo comentou da questão dos ventos no Seven Seas, o prédio, para a estrutura, como ele fica numa parte ali, na curva, né, da praia, da orla, teve que passar por estudos na USP de ventos. A gente também está fazendo agora reuniões, projetos específicos para o envidraçamento de sacada, porque antes não tinham essas varandas tão generosas e agora o pessoal está tirando as portas balcão, né, que fazem a divisão da sala com a varanda, e estão integrando para a varanda fazer parte da sala. Então, essa segunda proteção que a gente tinha das portas balcão, muita gente já não tem mais. E ali é um vento e também as mudanças climáticas, né, como a gente está vendo hoje em dia, em questão de 2 meses, eu não me recordo de ter tanto vento assim e mudar em tão pouco tempo, e são uns ventos que o prédio como um todo ele mexe, então... Não tem como. Não, o prédio tem que mexer, mas é uma coisa, eu não me recordo nos verões passados de ter essa mudança assim, climática tão abrupta. É impressionante. Eu construí um prédio chamado Santorini, morava no Santorini, 6 meses de entrega de obra, veio um vento desse eu não sei se foi o vento ou foi o terremoto que teve no Chile, que refletiu aqui o lustre do meu apartamento. Quando ventava forte, o pingente lá, o pendente lá do meu quarto, ele ficava assim, ó. Eu cheguei a sair do prédio correndo com medo do prédio cair. Dá medo. Dá e eu muito construí medo. o prédio, eu fiscalizei todas as fundações, eu tinha certeza que o prédio que não ia cair, tinha certeza absoluta. Mas uma coisa Mas o medo dá que medo, deu, dá quer dizer, medo. mexe mesmo, é impressionante. Então quem mora em prédio não esquenta a cabeça, porque esse movimento é normal. acontece, principalmente agora que os prédios estão cada vez maiores e mais altos, então isso vai acontecer. A gente vai ter que ir para o intervalo. Você quer comentar mais alguma coisa? Que a Yasmin vai participar? Terminando, né, falando do empreendimento do Seven Seas. Eu queria agradecer o convite para a gente estar aqui também ao lado do nosso parceiro incrível, do Léo. É um convite incrível e também compartilhar um pouquinho mais do nosso trabalho e desse novo momento. Legal, que a gente vocês vão voltar participando. aqui, porque aí eu vou fazer um programa só vocês duas, tá? Hoje Pode deixar. você está devendo esse programa Há um comigo tempinho. há muito tempo, né? O Marcelinho fugiu, mas você Eu conseguiu vir. vim. Então tá bom, a gente vai para o intervalo. Obrigado pela presença. Obrigada viu? pelo Vai para o convite. intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Nossos convidados, Yasmin Barja, arquiteta, diretora da Friso Arquitetura, e Léo Devezas, diretor da LL Vidros. Yasmin, obrigado pela presença. Você está participando do segundo bloco, né? A Giovana participou do primeiro. Vou começar com o Léo, depois eu volto para você. Léo, recentemente você realizou o Summit Arquitetura, né? E está organizando agora o Prêmio Tebas, se é esse o nome correto mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho dos 2 eventos. Na verdade, Roberto,
você sabe muito bem, a gente estava conversando nos bastidores, pessoas e a Giovana também, tipo assim, já não tem muito o que fazer, né? Mas é que assim, eu acho que a gente não está aqui só para fazer o que a gente já faz bem feito, né? Sempre, lógico, sempre tendo que corrigir tudo, porque a gente se inova, quem é empresário, a gente se reinventa todo ano, né? As empresas, elas têm que ser reinventadas praticamente, porque tudo muda e a gente tem que acompanhar. Mas eu sempre fico pensando em coisas que, conversando com as minhas amigas aqui, com os meus amigos arquitetos, algo que esteja em falta no mercado. Então, o Summit ele veio sucintamente para que a gente trouxesse conhecimento, conteúdo técnico, algo que às vezes falta muito, né? Eles têm muito conteúdo através de vários grupos, né? Como a Rede ou como outros clubes que existem por aí, muito numa parte muito focada ali no design ou na decoração, mas uma parte técnica ela é carente, não há muito da técnica, principalmente de produtos também, serviços. Então o Summit nasceu com essa ideia, foi o primeiro que a gente realizou, foi super bacana, fizemos no Roxy, tivemos patrocinadores, mais de 20 patrocinadores, e a gente já tem a segunda edição fechada para setembro em São Paulo, na Expo Imigrantes. Então a gente vai ter em setembro de 26, inclusive a gente já anunciou, logo mais a gente vai fazer a organização para que a gente tenha também a mesma coisa. E também para os arquitetos, tanto aqui do litoral, quanto para os arquitetos de São Paulo e o resto do país que se interessem. O Prêmio Tebas, na verdade, assim, eu sempre tive essa vontade de ter um prêmio de projeto, né, onde fosse avaliado o projeto dos arquitetos, né, que a gente tivesse uma banca, obviamente, capacitada para isso. Tebas, na verdade, é um escravo, nascido em Santos, né? Ele foi considerado um dos primeiros arquitetos aí do país, porque ele nasce em Santos, ele é um escravo, é alforriado, ele vai para São Paulo, ganha mercado e faz diversas obras importantes na cidade como construtor, artesão e tal, por isso a homenagem do prêmio. E vamos ter várias categorias, então a gente vai ter lavabos e banheiros, áreas gourmets e varandas gourmets, salas, cozinhas e dormitórios. Então a ideia é que a gente tenha isso para que o arquiteto, o escritório, possa também ter no seu portfólio olha, que ganhou um projeto da sala ou ganhou um projeto, na verdade é um estímulo para que também a gente tenha algo que valorize o mercado da arquitetura em geral. E o ano que vem, né? Isso, a gente na verdade esse ano é o ano de candidatura para que a gente tenha em final de 26 e início de 27 a gente anuncie os primeiros vencedores. Tá ótimo. Yasmin, de onde vêm as inspirações e referência para os projetos que vocês fazem, né? Feiras, viagens, redes sociais, onde vocês se inspiram? Olha, a gente disse que as viagens são claramente muito importantes, porque a gente tem estilos diferentes, né? Mas a gente tem um olhar muito apurado, né? Eu acho que o arquiteto, a gente também, a gente é treinado para isso. Então, independente de onde a gente esteja, seja numa viagem, seja em algum restaurante local mesmo, algum lugar que a gente faça uma visita ou vai almoçar, a gente procura sempre olhar esses detalhes de coisas diferentes, né? Então, claro que as viagens são super inspiradoras, porque são culturas diferentes, são museus, são, enfim, outras vivências que a gente acaba tendo, mas o olhar apurado faz toda a diferença de como, de repente, a pessoa solucionou, ou como que ficou, ou como que a gente pode usar já os materiais existentes também para a gente personalizar e fazer uma coisa diferente. Foi uma coisa até que a gente fez agora no nosso escritório, mas como que a gente pode fazer disso uma coisa diferente, fazendo composições? Então, ter o olhar técnico assim apurado faz diferença em qualquer lugar, eu acho que a gente esteja, seja aqui, seja viajando, enfim. E algumas soluções também que você vê que, nossa, tem uma solução diferente, uma cama que vira móvel, uma coisa que você vai vir do teto e tal. Tem um monte de coisas diferentes também que às vezes você pode, com a experiência, o que você viu fora, implementar aqui, né? Adaptando. Né? A gente precisa entender como que funciona para a gente projetar uma coisa que funcione e que seja também bonita, né? Então, para nós é bem importante a gente entender não só a beleza, né, a estética, mas também a funcionalidade daquilo. Até pegar o gancho, assim, uma coisa que a Yasmin falou, do olhar o detalhe. A gente estava aqui antes de começar o bloco falando do detalhe que ela pensou da blusa.
Mas você não precisa comentar A isso no van pro outro programa. lado é importante, sabe por quê? Para mostrar o olhar do detalhe que a ponta tem. Verdade. E ela é detalhista. pelo que eu Exato. vi. Então, se você parar para pensar exatamente quando você vai para um projeto, a Legal. gente ter esse olhar tão clínico como elas têm, às perfil vezes, que a gente dela. não tem. Não tem. E é um detalhe muito clínico que ela vê e exatamente o que elas pensam exatamente no projeto. Legal. É personalidade isso é importante, pegar a sua Sim. personalidade e jogar para o seu trabalho. Sim. A minha empresa é fruto da minha personalidade, do meu Sim. trabalho, com E ser certeza. criativo, ser diferente, porque se a gente também não se atualiza e não busca, a gente fica para trás. Acho que é Verdade. importante. Aproveitando, como é a parceria que vocês têm com a LL Vidros, né? Que a Friso tem com a LL Sim. Vidros. A gente estava inclusive também falando sobre isso. A parceria nossa é muito boa, não digo nem só com a LL, mas todos os outros também fornecedores que a gente tem. A gente fala que a gente precisa, às vezes, puxar um pouco, ele puxa daqui, a gente puxa dali, mas o importante no final é a gente conseguir contar, né? Então, por exemplo, com a LL discutir soluções que às vezes a gente acha que não funciona, e ele sabe, ou de repente tem um método novo, ou enfim, um produto novo que se adequa. Então, a gente está sempre atualizado, ter essa parceria, e ele, né, são os fornecedores LL Vidros que, na verdade, também contribuem para a gente ter um projeto de excelência. Não adianta também a gente criar, a gente também procurar inserir as coisas que existem no mercado e o parceiro não ajudar, ou não correr junto, ou não estar junto. Então, essa parceria é muito mais do que vender, né? Claro. Essa logística, esse ato de fazer também é muito mais importante do que só o vender. E vocês têm um desafio, né? Vocês como arquiteta, aí, pelo menos do decorado e tudo, e estão cuidando, vão cuidar talvez de alguns apartamentos do Seven Seas. Sim, né, com de enorme, certeza. que está sendo na ponta da praia. Os vídeos é um desafio, o Léo estava falando, é um desafio, ter o vento, é um problema técnico a ser estudado em conjunto, mas seria uma parceria mesmo. O né? Léo fala muito sobre isso, quem conhece o Léo sabe que vidro não é tudo igual, né? E é verdade, a gente às vezes acha, quando o cliente vem, mas o preço deu metade. Tá, a gente precisa sempre comparar o produto, né? Produto, claro, atendimento, instalação, tudo isso precisa ser ponderado e essa é uma coisa que ele bate na tecla sempre e é muito importante, porque não só o visual precisa ser bonito, mas ele precisa funcionar. Então, você imagina, né? Ali tem, só de metragem ali de sacada, a gente já somou metros lineares, é um absurdo. Ali tem que funcionar, você não tem jeito de não funcionar, né? Então, a gente precisa estudar, como o Seven Seas já fez o estudo e ele precisa implementar. Eu acho que até o próprio Léo tem que estudar para poder fazer esse projeto. Sim. Tem que consultar com a fábrica, porque é uma responsabilidade pelo tamanho da varanda e o vento que tem ali. É um caso a ser estudado E a gente já mesmo, tem né? feito isso antes mesmo de entregar um empreendimento com ele, para que ele consiga já propor alguma coisa que seja, de fato, adequada, funcional e, obviamente, prezar pela segurança, porque ali é um vento danado. Legal. Yasmin, eu queria que você falasse um pouquinho, quem quisesse conhecer um pouco, mas quem quiser, na verdade, quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho, vocês têm um Instagram, hoje o Instagram é importante Sim. para as pessoas conhecerem o que você faz e como vocês conseguem que o cliente chegue até vocês. O Instagram é uma ferramenta boa. Sim, o Instagram, claro que ele acaba sendo portfólio, porque é lá onde a gente posta não só o dia a dia, mas também os projetos que a gente já fez. O bom convívio com as pessoas, a gente sabe que o network é muito importante, o relacionamento é muito importante, a gente também tem um bom relacionamento com muita gente que agrega não só pra gente, mas enfim, para tudo também que a gente faz. O nosso Instagram é Friso Arquitetura, a gente convida vocês também para seguirem o nosso Instagram e, claro, a inauguração do nosso escritório vai acontecer. Isso um pouco mais para frente, a gente quer deixar tudo perfeito, como a gente, dando um link do que a gente já falou aqui, mas vai ser uma inauguração super bacana. Primeiro andar da Breton ali, do Canal 5. Onde 14º andar, perfeito. A laje 14º andar, maravilha. E podem ir lá tomar um cafezinho, vocês vão ser muito bem recebidos. A gente conta com vocês nas inaugurações também. Legal. Então, quero demais, chegamos no final do programa, quero agradecer o Léo, que é um amigo, é um parceiro. O Léo trabalha com a gente esses anos todos, pelos últimos 15 anos, o Léo vem fornecendo vidros, espelhos, box para todos os nossos empreendimentos, um grande parceiro, né? A gente tem muita confiança, então quero agradecer ao Léo, quero agradecer agora a Yasmin. Muito obrigada pelo convite. Pela presença também, quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.